Mais que uma entrevista. Oferecimento Sebrae. Olá, o Mais que uma entrevista de hoje está começando. E quem conversa comigo é o gestor do Sebrae em São José dos Pinhais, Marcelo Canteiro. E o nosso assunto, como os empreendedores podem explorar melhor o final do ano. Vender mais, explorar mais vendas, fazer mais negócios. Como é que a gente tem que se organizar para isso? Tudo bem, Marcelo? Obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente no Mais Que Uma Entrevista. Olá, Carol. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês na rádio e sempre à disposição para conversar. Obrigada. Nessa época de final de ano, a gente tem o Natal, que é uma das melhores épocas para o comércio, mas antes um pouquinho tem também o Black Friday. E aí o comerciante, o empreendedor tem que se preparar muito para isso. Exato. E não é o que acontece normalmente na prática, né? Exatamente. Você vê, são duas situações bastante importantes para o comerciante. A gente tem em novembro uma data que se popularizou no Brasil, né? O Black November, ele veio do Black Friday, que, salvo engano, foi em 2011 que ele começou no Brasil. Tá? E eu até vou contar uma curiosidade, né? Muita gente me pergunta por que se chama Black Friday. Black Friday. Então ele vem isso dos Estados Unidos, né? Existem algumas versões, essa versão que eu mais ouço. Lá na Filadélfia, na década de 60, eles têm nos Estados Unidos eles têm a prática de comemorar o Dia de Ação de Graças. O Thanksgiving, né? Thanksgiving, exatamente. E isso movimentava muito o comércio. E aí o que acontecia era que os comerciantes, vendo que aquele movimento nas ruas eram muito grandes, era uma oportunidade de vender, começaram a colocar preços mais atrativos. E aí começou a ter um movimento muito grande nas ruas que causavam também um determinado tumulto. E esse tumulto trazia algumas ocorrências policiais. E aí a polícia da Filadélfia começou a chamar essa data de Black Friday, porque era um dia temido pelas autoridades, né? Principalmente a polícia, porque dava muitos problemas. E aí, então, em 2011, né, a gente começou a ter essa prática, né, do Black Friday no Brasil. Começou com vendas apenas nos canais digitais, tá? E hoje em dia é uma grande data para o nosso comércio, não apenas uma sexta-feira de novembro, como todo mês. Então hoje a gente vai nas ruas ou em qualquer canal digital e vê uma série de divulgações, de promoções, descontos, oportunidades. Essas promoções, elas realmente acontecem? Porque o primeiro Black Friday no Brasil, todo mundo diz que foi o maior fiasco, né? Exato. Que no fim o empreendedor tentou vender mais, fez lá todo um marketing, uma propaganda em cima daquela data, mas no final das contas os preços estavam todos maquiados. Né? Como é que o comerciante, o empreendedor, né, pode lidar melhor com essa data? Exatamente, você vê no início dos primeiros anos ficou muito caracterizado como uma fraude, né? Até chamavam de Black Fraud, é verdade. Mas o que nós temos hoje assim, é um consumidor extremamente antenado, extremamente informado. E quando a gente entra na internet e procura por alguns sites que fazem comparações de preço, fica muito óbvio que aquela determinada loja alterou o preço. Então, um dos cuidados que a gente orienta bastante os empreendedores é para que ele faça corretamente essa estratégia, tá? Que não jogue o preço lá em cima na véspera para depois dizer que o desconto é de 50%, de 70%, porque o seu cliente está bem informado, ele tem como consultar e isso vai totalmente contra a sua loja, contra a sua marca, e isso vai trazer prejuízos, sem dúvida. Então seria uma data para o comerciante ganhar na quantidade de venda. Exato, sim, a quantidade de venda é algo bastante relevante, porque movimenta as pessoas, nessa época, vão procurar as lojas físicas e vão procurar as lojas online, tá, para comprar, para aproveitar as oportunidades. Além dele ter a oportunidade de vendas, é uma grande oportunidade dele começar um relacionamento com novos clientes. E um outro ponto que é tão importante quanto é uma nova oportunidade de fortalecer o relacionamento com quem já é cliente. A gente fala muito isso para o empreendedor, para que ele não tenha assim, uma busca incessante por novos clientes e deixe de lado quem já é cliente. Tá? Então, o Black November,
para você aproveitar adequadamente, monte a sua estratégia e comunique com quem já é seu cliente, já passe para ele quais são as ofertas que vão acontecer naquele mês, como que ele deve aproveitar melhor, se ele já não quer deixar reservado. Faz todo um trabalho com quem já é da sua carteira. E eu penso que lembrando sempre que dali algumas semanas, poucas, né, a gente já tem o Natal chegando e as pessoas comprando presentes para o Natal também. Então vamos lá, novembro já sai a primeira parcela do 13º. Né, já tem mais dinheiro circulando no mercado. Exato. Dezembro é a segunda parcela. Então, o comerciante ficar atento para essas datas é interessante. É fundamental. Ele precisa ter no planejamento da sua empresa essas 2 datas de final de ano. Como você disse, facilita demais o fato do poder de compra estar maior nesses 2 meses devido ao 13º. E monte a sua estratégia lembrando muito da questão digital, tá? Eu tenho reforçado com os empreendedores o quanto é importante ele entender que o mundo digital ele não fala mais de futuro, ele fala de presente. Portanto, se ele não está hoje pronto para vender digitalmente, vender de forma online, ele já está no modelo do passado, já está no modelo anterior. Tá? Então, estamos falando do presente, existem pesquisas que elas mostram que a intenção de compra dos consumidores, tanto para o Black November quanto para o Natal, ela já aponta uma preferência dos clientes pelo digital. Tá? Então, tem uma pesquisa que eu vi essa semana que ela fala assim, que os clientes vão pesquisar pela internet os preços, e se esses preços já estiverem legais, já estiverem de acordo com a expectativa deles, ele já vai efetivar a compra pelo canal digital. Ele nem pretende ir até a loja física. Até a loja física. Então, eu penso que é interessante a gente convidar quem está nos vendo, através do YouTube da Rádio Mais, ou até mesmo ouvindo pelo rádio, para conhecer algumas estratégias que o Sebrae traz também nesse sentido, tanto para o canal digital, quanto para o empreendedor se organizar. Esse é um dos papéis do Sebrae também, né, Marcelo? Exatamente, Carol. Hoje o Sebrae ele pode fazer o atendimento de maneira individual, respeitando o seu momento, né? Então você que é empreendedor e de repente você ainda não conseguiu entrar nesse mundo digital, você ainda precisa entender melhor essas ferramentas, que ferramentas que existem, qual que é o valor delas, investimento, etc. O Sebrae consegue te apoiar numa consultoria, numa orientação no nosso escritório, ou até mesmo participando de algumas oficinas, alguns cursos, capacitações. Hoje a gente tem, nesse ecossistema empreendedor, uma série de empresas, startups, que têm muitas soluções para quem quer entrar no mundo digital. Então, o que é fundamental? É você assim, entrar nesse mundo, mergulha nesse mundo, que você vai ver que às vezes com um baixíssimo investimento, você já consegue fazer parte, já consegue estar presente e se estruturar muito melhor. Então, pelo Sebrae, vocês podem acessar o nosso portal, sebraepr.com.br. Vocês podem, em São José dos Pinhais, nos procurar no escritório do Sebrae, que fica na Passos de Oliveira, 1360. Diariamente a gente tem uma equipe para atendê-los, para conversar individualmente, ver como que você está, o que você precisa e dar a melhor orientação. Muito legal. Então eu convido você, que está ouvindo e vendo aqui o Mais Que Uma Entrevista de hoje, para entrar em contato com o Sebrae e fazer todo esse planejamento, que não deixa de ser um planejamento da sua empresa, um planejamento de vendas, e também entrar agora nesse mundo digital que é tão importante. A gente costuma dizer que ele não é o único, mas a gente tem que estar lá, tem que ter uma presença lá, igual o RG, né? A gente às vezes não usa ele, mas tá lá, ele existe e mostra que a gente está presente. Então, bem importante você fazer parte desse mundo também, da sua empresa, fazer parte desse mundo. Quero agradecer hoje Marcelo Canteiro ao vivo aqui com a gente no Mais Que Uma Entrevista de hoje e dizer que você pode assistir, ouvir essa entrevista quando quiser, através dos nossos canais digitais. Então, através do site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br, o nosso YouTube, Rádio Mais Digital, também nas redes sociais, Instagram e Facebook Rádio Mais Digital, e o podcast também disponível no Spotify para você. Só procurar por Rádio Mais.
Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Obrigado, Carol. Um abraço para todos. Mais uma vez, obrigada. A Rádio Mais traz para você mais que uma entrevista. Um conteúdo exclusivo multiplataforma. Veiculado no rádio e também disponível em vídeo para você compartilhar e assistir a hora e do jeito que quiser. Rádio Mais é também mais digital.